Então vamos pedir a direção de Deus e dar prosseguida. Soberano, te louvo neste momento por tudo que tu és. Declaro que tu és bom, fiel, sábio e justo, além de soberano em todas as coisas, Senhor. Declaro que nada mais queremos aqui a não ser realmente a tua honra, a tua glória, teu reino, enfim, a tua vontade. Venha, Espírito Santo, toma conta de mim, de todos, conduzir efetivamente o nosso tempo aqui juntos em prol de teu reino. Toda ingerência inimiga nós proibimos na autoridade de Cristo. E obrigado, em nome de Jesus. Aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, dando prosseguimento ao nosso estudo de Romanos. Estamos no capítulo 14, vamos agora para o verso 5. Vou ler os versos 5 a 9. Como você se lembra, já a partir do começo do capítulo, estamos tratando de liberdade cristã quanto a usos, costumes, respeitar assim o outro, enfim. Então vamos ler aqui versos 5 a 9 para depois voltar e comentar. Um faz distinção entre um dia e outro os considera todos iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. E o que come, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dando graças a Deus. É que nenhum de nós vive sem afetar outrem, e nenhum de nós morre sem afetar outrem. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Pois então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo tanto morreu como ressurgiu, aliás, viveu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Até aí por enquanto. Eu quase acho graça de que alguém não come e também dá graça. A questão, entendo, é que Paulo está partindo da premissa de que todo mundo é sincero, então um acha que pode comer e o outro acha que não deve, então, mas cada qual está obedecendo à sua própria consciência e por isso havemos de respeitar a consciência também do outro e não pensar unicamente na gente. Quando fala aqui dos dias, vocês sabem que geralmente os cristãos observam o domingo. Tem os sabatistas também. O judeu, sábado, o muçulmano, sexta-feira. Mas aqui diz, se você quer observar quarta-feira, fique à vontade. A dificuldade, portanto, é exatamente a questão de seu emprego. Quer dizer, você não pode resolver que, você vai folgar quarta-feira. Aí você vai perder seu emprego. Quer dizer, o dono não está nem aí com isso. Então, é preciso levar em consideração a cultura e os costumes. Isso é óbvio, mas alguém que for trabalhar, por exemplo, num país muçulmano, você vai observar sexta-feira, lamento, não tem jeito, e assim por diante. No verso 6, quase um pouco menos de 5% dos manuscritos gregos omitem o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz, e esses 5% são seguidos pela Nova Versão Internacional, linguagem de hoje atualizada e assim por diante. Não recomendo. Agora eu quero comentar o que está aqui no verso 9. É uma coisa que parece um pouquinho assim fora do lugar. Eu vou ler outra vez. Mas primeiro quero voltar aos versos 7 e 8.
cadeira arruma-se. Então, fiquem à vontade. Dos versos 7 e 8 declaram uma verdade que é óbvio, mas não havemos nós de esquecer. Nenhum de nós vive sem afetar outro. E nenhum de nós morre também sem afetar outro. Isso é um fato, simplesmente. Mas a gente nem sempre se lembra que a gente se envolve na rotina da gente, no trabalho da gente, nos afazeres da gente. E nem sempre lembramos do fator de até onde estamos fazendo qualquer diferença na vida dos outros. Normalmente, essa diferença não é grande. Naturalmente, as pessoas que moram na mesma casa, aí não tem jeito, aí a diferença é clara. Mas, mesmo quando estamos andando lá fora, trabalhando lá fora, enfim, mas não tem como viver sem afetar os outros. Digo mais uma, não tem como viver sem depender dos outros. Não sei se você para pensar quanto nós dependemos dos outros. Você vai no mercado comprar comida, mas como é que essa comida chegou até lá? Rapaz, alguém está trabalhando lá, se é questão vegetal, tem que arar a terra. E depois, o transporte para chegar até onde você... Não, rapaz, tem uma variedade de pessoas envolvidas. Sem elas, a vida seria muito difícil. Dependemos dos outros. E às vezes não lembramos disso. A propósito, como muitos dos outros que estão na cadeia de fornecimento podem ser pessoas entregues ao outro lado, é preciso também abençoar toda e qualquer coisa que você comprar. Comida principalmente, mas qualquer outro objeto. Sabe-se lá que tipo de coisa vem acompanhando, porque não estamos também nós sozinhos. Por aqui o inimigo sabe quem somos nós e assim por diante. Mas é fato, ninguém vive sozinho e nem também morre sem afetar os outros. Que eu achei engraçado ou interessante, sei lá, parece que na Alemanha tem um negócio que o próprio governo diz aos jovens, que tem muitos suicídios de jovens, se você vai se suicidar, por favor, deixa aqui seu nome, coisa e tal, mas vai fazer num lugar onde não vai atrapalhar mais ninguém. Quer dizer, se você faz questão, o problema é teu, mãe, vamos ver se você não incomoda os outros. Mesmo assim, no entanto, acho que não consegue, né? Quer dizer, fatalmente vai incomodar. Mas do verso 8, então, é o que havemos de gravar bem. É para o Senhor que vivemos. E se for o caso de morrer, também para o Senhor vamos morrer. Somos dele. Agora, o verso 9 traz uma verdade que nem sempre se prega nas nossas igrejas. Aqui tem duas coisas que eu preciso comentar. Primeiro, eu vou ler o que está aqui. Foi para isto que Cristo tanto morreu como ressurgiu, aliás, viveu. E esse tal, aliás, viveu, está faltando em 2% dos manuscritos gregos. Porque parece que está fora do lugar, mas o que eu entendo é que quando fala que tanto morreu, pronto, morreu, como ressurgiu, a ressurreição também. Mas, aliás, viveu, aí está voltando atrás para a vida terrena de Jesus. Você pensando um pouquinho, sem a encarnação, fatalmente não haveria nem a morte nem a ressurreição. Quer dizer, a vida era o pano de fundo necessário para que houvesse depois, no momento certo, a morte e a ressurreição. Mas como, aliás, viveu, está como que deveria estar no começo e não no fim, então 2% dos copistas cortaram fora e, infelizmente,
Versões modernas, como Nova Versão Internacional, Linguagem Hoje e Atualizar PIN, seguem esses 2% cortando fora. Com isso, não, o que eles cortam fora é o ressurgir. E com isso, o viver, na tradução deles, fica sendo a ressurreição. Só para constar. Agora, o que eu quero me deter um pouquinho é como é que o verso 9 termina. Foi para isto que Cristo tanto morreu como ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Agora, não sei de vocês, mas eu não consigo lembrar de muitas pregações do Evangelho nesses termos. Quase sempre as pregações do Evangelho que ouvimos giram em torno dos interesses do ouvinte. É o que o ouvinte vai receber, o que ele vai... O que Jesus vai... Não, ninguém está nem aí com isso. Então. Agora, por um lado, a gente entende, se você querendo atrair um auditório, tem que falar nos interesses do auditório. Tá? Isso aí a gente entende. Mas a questão é que simplesmente as declarações mais claras que tem no Novo Testamento, a razão a respeito do porquê da morte do Senhor Jesus, são exatamente aqui diz, cabalmente, foi para isto que Cristo morreu. Para quê? Para ser Senhor. Ou então, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por todos e foi ressuscitado. Na mesma direção. Ele morreu para que quem agora recebe vida através de que viva para ele. Exatamente. Em Filipenses, capítulo 2, versos 8 a 11, fala da vitória final. Isso aí é do interesse mais do Senhor mesmo. Hebreus, capítulo 2, e verso 14, diz que foi para destruir Satanás. Aí tem muito a ver com a gente também. Isso é, né? Eu gostaria que pregássemos o Evangelho de forma um pouquinho mais equilibrada. Quer dizer, vamos falar do interesse do ouvinte, mas também não vamos falar do outro lado. Porque o que Jesus quer de fato é discípulos. Então, tanto é assim que quando na grande comissão, assim que chamamos, né, em Mateus 28, fazer discípulos de todas as... Jesus não mandou ganhar almas, ele mandou fazer discípulos. Discípulo é alguém que tem compromisso com ele. Então, é isso que Jesus está querendo. E havemos nós de dar mais atenção, acho, àquilo que o próprio Jesus está querendo. Pronto, podemos prosseguir. Vamos agora ao verso 10, que fala do tribunal de Cristo. Não é um assunto totalmente alheio daquilo que estamos tratando, porque a questão é que cada servo tem que dar satisfação ao seu próprio dono. E como o dono próprio de cada crente é Jesus, então é a Jesus que cada crente tem que prestar conta, não a mim. Eu não sou dono de ninguém, nem de mim mesmo. Então, aqui, a partir do verso 10, quando fala do tribunal, mas está, de certa forma, ainda dentro do mesmo assunto maior. Vamos ler então os versos 10 a 13, para começar. Mas tu, por que julgas teu irmão? E também tu, por que desprezas teu irmão? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: tão certo como eu vivo de Jeová, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua reconhecerá a Deus. Pois então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, antes façam o propósito de não causar tropeço ou escândalo ao irmão. Pensar no outro, enfim. Agora, no verso 10, ele está voltando exatamente
caso que aquele que come despreza o outro que não, achando que é mais fraco, e o outro que não come julga o outro achando que é mundano, tal, não tem conta tal. Aqui inverte a sequência, mas é exatamente o mesmo quadro. Quem és tu para julgar ou quem és tu para desprezar? Quer dizer, está pegando exatamente esses dois tipos de crente. Em qualquer caso, nem o julgar e nem o desprezar é da nossa competência. É da competência do dono. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Em outro lugar diz que vamos sim prestar contas de tudo que fizemos no corpo. Quer dizer, nesta vida, tudo que a gente faz está sendo anotado e a gente vai ter que responder por isso. Quer coisas boas, quer coisas más. Está no texto em outro lugar. O verso 11 é uma citação que vem de Isaías capítulo 45, e verso 23, exatamente assim. E lá o Senhor é Jeová, é por isso que eu falei assim, embora aqui mesmo no grego é Senhor mesmo, não é Jeová. Mas no hebraico é Jeová. Mas eu preciso, só aquela coisa desagradável mesmo, mas eu tenho que comentar a última palavra do verso 10, eu li Cristo. E assim em 97,6% dos manuscritos, 2,4% colocam Deus em vez de Cristo. Não é grande diferença. E as versões modernas que conhecemos seguem os 2%, como de costume. Agora, eu quero fazer assim uma ressalva quanto ao verso 13. Deixemos de julgar uns aos outros, está certo. Havemos de pensar em não fazer mal ao outro, dentro do possível. Mas eu quero que você veja agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e verso 15. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e verso 15. O que eu traduzo assim, primordialmente a primeira metade. O que é espiritual avalia tudo. É assim, no meu entender, a melhor tradução do texto grego aqui. A pessoa espiritual tem a obrigação de avaliar as coisas. Agora, qual é a diferença entre avaliar e julgar? Eu acho que é uma diferença necessária. Avaliar, eu estou vendo se é realmente de Deus, ou se é do inimigo, ou se não é. Quer dizer, a gente precisa entender se as coisas prestam, se não prestam, se interessam, se não interessam. Então temos que avaliar as coisas. Não havemos nós de seguir assim cegamente pela vida. Não. Temos que avaliar as coisas. Eu posso, na minha avaliação, até mesmo entender que o irmão mesmo, mas que ele está equivocado quanto a determinado assunto, na minha avaliação. Mas eu achar que ele está equivocado não implica exatamente em eu julgá-lo. Se eu vou julgá-lo, aí tem reflexo no meu comportamento quanto a ele. Eu vou rejeitá-lo, ou então, pior ainda, desandar a boca na comunidade para prejudicar o outro. Aí sim, aí estamos julgando mesmo. Aí estamos assim, fazendo por onde atingir diretamente a outra pessoa. Agora, eu avaliar aqui comigo, não. Como eu tenho que responder perante Deus, eu preciso avaliar as coisas. Porque eu tenho que responder perante Deus, por minha consciência, por que estou fazendo, por que não estou fazendo. Eu não tenho que dar satisfação ao irmão, eu tenho que dar satisfação ao dono. Então eu tenho que avaliar as coisas, eu tenho que ter certeza comigo, se eu posso comer, se eu posso beber, se não posso... Agora, criticar o irmão, aí é outro assunto.
Mas eu quero deixar claro que quando diz aqui que não é para julgar, isso é uma coisa. Mas isso não significa que você não deve avaliar. Antes o texto diz que temos que avaliar. Entendo assim. Humberto, Pois não, pode falar. a dificuldade é conseguir avaliar sem julgar, né? Não é fácil, eu confesso. Mormente que eu gosto de criticar. E a crítica em si não é um problema. Tem a entonação da voz, como diz o outro, né? Você pode criticar e pode criticar, tem maneiras diferentes. Essa questão não é fácil. É uma questão delicada mesmo, mas nem por isso não há, no meu entender, como evitar. Como, no meu entender, avaliar é obrigação minha, como eu quero ser espiritual, isso aí é uma coisa. Agora, julgar o outro, eu julgo no sentido de que eu não procuro me alinhar, tal. Eu estou avaliando muita coisa na comunidade. Tem muita coisa que eu faria de forma diferente, mas como eu não sou o responsável pela condução da coisa, eu fico aqui com o bico fechado. Quer dizer, eu não estou criticando, não estou fazendo assim, levante. Não, estou caladinho. Eu não estou gostando, mas como não é da minha competência, eu fico aqui com o meu desgosto. Não estou falando, não estou querendo, assim, derrubar. Não é problema meu. Mas o senhor deixa de contribuir para o aprimoramento da igreja. Isso aí é verdade. Tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo. A propósito, se eu contribuir com uma coisa que eu acho improcedente, para não usar palavra mais pesada, aí eu estou com um problema com minha própria consciência. Eu estou... Aqui mesmo, aqui embaixo, nós vamos ver exatamente esse problema. Você agir contra a sua própria consciência. Está aqui. Agir contra a sua consciência é errado. Não é para ser. Você não deve fazer assim. Mas essa questão é delicada, eu reconheço. A gente tem que saber como pesar, como medir. O tal do custo-benefício, que existe também no mundo espiritual. O custo-benefício existe. Lamento, mas existe, sim. E nem sempre é fácil. Às vezes essa questão é meio assim delicada, meio assim complicada. Parece que é meia dúzia para cá e meia dúzia para lá, e a gente não... No fim, cada qual tem que resolver perante Deus o que vai fazer. É a Ele que temos que prestar contas. Agora vamos prosseguindo. Verso 14 a 18. Desculpe. Eu sei, tendo sido convencido por soberano Jesus, que nenhuma coisa é impura em si, abre parênteses, a não ser para alguém que tenha coisa por impura. Para esse é impura. Mas, se o teu irmão ficar ofendido por causa de comida, tu já não estás andando segundo o amor. Não arruines com tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, não deixem que o que é bom para vocês seja difamado, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas retidão moral, paz e gozo no Espírito Santo. Pois quem serve o Cristo nestas coisas é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Até aí por enquanto. Agora, sinceramente, um judeu, um fariseu roxo que nem era Saulo de Tarso antes de ser convertido, mas ele trouxe, de certa forma, essa bagagem quando ele encontrou Jesus. Ele
dizer aqui nenhuma coisa é impura em si, só sendo convencido por um poder sobrenatural, como ele mesmo declara. Está aqui com todas as letras. Tendo sido convencido por soberano Jesus. Já expliquei que quando no texto grego diz o Senhor Jesus, eu coloco o Senhor. Mas quando não tem o artigo o, só tem Senhor, aí eu coloco soberano Jesus como sendo de fato o nome dele ou o título dele. Foi aqui não tem o artigo. Agora aqui eu falei, se você acha que a coisa é impura, então para você é impura, aí você não pode, porque vai machucar a tua consciência. Não? Então é isso aí. Exatamente o que veio aí, essa colocação do Marcelo. A gente tem que ficar em paz com Deus e com a própria consciência. Agora eu confesso que não gosto muito do verso 15 e etc. Eu gosto assim de uma costela suína assim bem passada. Mas você sabe que existem irmãos que acham que porco, aliás, vem do Antigo Testamento, porco não pode. Mas aí, por que eu tenho que abrir mão de minha costela só porque... não. Mas a gente pode fazer escondido, né? Você pode, assim, ver um restaurante, assim, meio longínquo, tal, onde não tem muito perigo de alguém te ver. Desculpe aí aqui dar uma... Não chega a ser uma piada, mas uma experiência engraçada que eu tive. Eu estava... Mas que vem ao caso. Eu estava viajando num navio, um pequeno navio no Rio Purus, no Amazonas, quando eu trabalhava lá. E tinha vários passageiros lá, inclusive uma senhora uma senhora adventista com sua filha. A filha era adulta. Então, na hora do cafezinho, estávamos nós lá no Combes e o garçom veio com o cafezinho e chegou na senhora, na adventista. E ela disse, não. Ela disse, quando Jesus me salvou, ele me livrou do álcool, do fumo e do café. Ela falou assim, com todas as letras. Então, o garçom, pois não, senhora, e vai a filha. E a filha, assim, ela disse, não, eu também não tomo. Aí ela disse assim, bem boca pequena, só escondida. Eu achei graça. Mas assim, esse problema do irmão que não gosta de carne de porco, às vezes eu vou comer minha costela assim, escondidinho, né? A gente brinca, mas você entende que a questão é séria. Porque quando o irmão tem convicção, quer dizer, alguém tem convicção mesmo, quer dizer, não, porque comer porco é errado, porque é proibido. Eu vou fazer mal, né? Quer dizer, eu fazendo questão de comer na presença desse aí, eu vou fazer mal a esse outro. E dizendo aqui o texto que eu é que preciso abrir mão. Eu é que tenho que abrir mão, respeitando a consciência do outro. Eu digo que não gosto muito, mas está aí. E a gente precisa pensar nesses termos. Temos que zelar pelo bem-estar do outro, e se ele é mais fraco do que eu, no meu entender, paciência. Na vida física nós fazemos isso, não fazemos? Nós não respeitamos. Você vê alguém andando de cadeira de roda, você não faz você não trata, quer dizer, você não respeita a condição, respeito, não? Nós fazemos diferente. Nós reconhecemos que alguém está com problema físico, tanto é que nos bancos tem a fila preferencial, e entre
as qualificações se você está com uma deficiência. Então, reconhece-se. Se fazemos isso na vida física, por que não fazer também dentro da igreja, na vida espiritual? Por que não? Aliás, é colocado como realmente uma orientação séria. Não deixem que, verso 16, não deixem que o que é bom para você seja difamado. Porque se o outro realmente tem convicção forte contra carne de porco, e ele me vê comer, aí ele vai falar mal de mim, né? Ele vai criticar. Ele diz que é crente, mas está... Então, ele vai difamar o que estou fazendo. Quer dizer, eu estou comendo porco e ele vai desandar a boca. Pois não? Mesmo que ele não difame, ele pode ficar escandalizado e aquilo atrapalhar ele na vida dele lá, Sim. Ser um tropeço para a vida dele. Né? Sim, exatamente. Isso está aqui também nesse termo. Mas eu quis só pescar essa questão da difamação. Tá. O 17, verso 17 é isso aí, né? O reino de Deus é maior do que essas coisas, comida, bebida. O que importa mais é a retidão moral. A sua Bíblia diz justiça, mas já expliquei o problema com isso. Paz com Deus e paz com os outros, e gozo no Espírito Santo. E eu digo assim, a partir da minha própria experiência, que gozo do Espírito Santo só quando estou andando com Deus, quer dizer, quando eu estou facilitando, como diz o outro, lá, tchauzinho, o gozo, quer dizer, a gente, paz com Deus, gozo na presença, aí só a gente andando na linha, como se diz. Agora no verso 18, diz que quem serve o Cristo nessas coisas, e coloca nesse termo, de você respeitar o irmão, mesmo você acha que é mais fraco, mas você respeitando ele, você está servindo o Cristo. E isso é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Esses homens, no caso, só seriam, no entanto, pessoas tementes a Deus. Obviamente que pessoas lá fora no mundo não estão nem aí com isso. Aprovado pelos homens, os tementes. Então, prosseguindo, verso 19 a 21. Estou levando parágrafo por parágrafo, vocês entendem. Pois então, vamos correr atrás das coisas que promovem a paz, bem como a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. De fato, todas as coisas são puras, mas fica errado para o homem que come dando ofensa. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o teu irmão a tropeçar, a se ofender ou a se enfraquecer. Então, essa questão. Colocar o interesse do irmão acima do meu próprio. Eu não gosto muito disso, não vou nem fingir que é fácil, mas é isso, quer dizer, é a norma que é colocada. Ver se a gente pense no bem-estar do irmão e, se for necessário, coloca isso acima do meu próprio gosto, assim, que eu queria fazer. A não ser escondido. Não estou dizendo que é fácil. Não está aqui. Porque como diz aqui, de fato todas as coisas são puras. Eu posso comer carne, eu posso beber, Por que então que eu tenho que respeitar o outro que tem problema? Eu digo aqui, isso aqui é a minha avaliação da coisa, a saída, como eu vou dizer. Se aqui diz, todas as coisas são puras, mas tem
irmão mais fraco, ou eu acho que é mais fraco que para ele. Se eu começar meramente assim, passando por cima dele, assim, ofendendo, tá? Dificilmente ele vai se corrigir ou crescer ou subir, pelo menos do jeito que eu entendo. Deixar de ser tão fraco. A maneira que se eu quiser que ele um dia aprenda, cresça, eu tenho que começar com ele onde ele está. Em vez de ofendê-lo, vamos com calma, passar a mão, tal. Ver se depois com calma, de pouco a pouco, a gente um dia ele vá compreendendo melhor assim como eu. Mas aqui está isso, né? Aqui está. De fato, todas as coisas são puras, mas o sujeito acha que não. Então, a gente leva assim, devagar com essa pessoa, porque veja aqui o que está aqui, na segunda metade do verso 20. Fica errado para o homem que come dando ofensa. Já aqui já disse que o outro comendo, achando ruim, ele está errando, ele está indo contra o próprio conceito, não pode. Mas aqui já coloca o sapato no outro pé. Quer dizer, eu comendo, porque para mim não é problema, mas se com isso eu estou ofendendo o outro, aí está errado. Fica errado para o homem que come dando ofensa ao outro. Então, havemos de evitar. Verso 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o teu irmão a tropeçar, a se ofender ou a se enfraquecer. As coisas andam juntas. Como assim tropeçar? Mas, já que falei na costela, né? Quer dizer, o irmão, ele acha que não pode, mas ele vê que eu estou comendo e achando bom, aliás. Aí ele cria coragem e ele, bom, então, já que o Gilberto está fazendo, por que não? Mas só que ele ainda, no coração dele, está errado. Mas ele, a partir do meu exemplo, então aí ele tropeça, porque ele está fazendo uma coisa contra a sua própria consciência, isso vai fazer mal a ele. Outra vez, desculpem, mas a se ofender ou se enfraquecer é omitido por 1,8% do manuscrito e com isso some também de algumas versões modernas, infelizmente. Vamos então prosseguindo, versos 22 e 23, porque a partir do verso 24 é outro assunto. 22 e 3 então, tu tens fé, deves mantê-la para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se censura a si mesmo naquilo que aprova. Porém, aquele que come duvidando fica condenado, porque não foi por fé. Aliás, tudo que não provém de fé é pecado. Eita, vamos com calma. Vamos ver se a gente entende essa última colocação. Tudo que não provém de fé é pecado. Como assim? Quem tem já a minha tradução, tem uma nota de rodapé, eu vou ler, porque já está do jeito que eu quero. Fé parece ser uma coisa bastante importante. Mas por que tudo a mais seria pecado? Então, a resposta que eu achei foi essa. Se a ideia básica de pecado é errar o alvo ou ficar aquém, que está exatamente assim em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus, exatamente assim. Alguma Bíblia diz ficam destituídos, não é bem assim no texto. Fica aquém, quer dizer, não alcança a glória fica fora do alcance, a gente não chega, não alcança, fica aquém. E, portanto, se você está querendo alcançar um alvo, você atira, digamos, uma flecha contra ele, se a flecha cai antes de chegar, então errou, né?
Não deu. Assim sendo, fé é da essência. Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: o justo viverá por fé. Isso é repetido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10 e 38. Eu vou agora citar Gálatas 3 e 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Está citando, no caso, Abacuque. Resulta dali que depender da lei ou qualquer equação baseada nas obras vale ficar aquém, você não alcança. Em outro texto, Hebreus 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Ele, a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, óbvio, se Ele não existe, e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Agora diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Temos que confiar em Deus e na palavra dele, e muitas vezes a palavra de Deus vai além da nossa experiência. Fala de coisas que a gente não tem como provar e a gente tem que obedecer, como podíamos dizer, cegamente. Quer dizer, simplesmente a gente não entende, a gente não tem como, mas está assim, falou, então eu faço, obedecendo. É isso que Deus espera de fato, é isso que Deus quer. Se Deus exige fé, então qualquer coisa outra ficará aquém, cai para cá do alvo, erra o alvo, não chega. Agora, isso não é uma coisa natural para a gente, porque a gente acha difícil confiar onde não dá para enxergar, onde não dá para... Quer dizer, qualquer coisa que foge da nossa experiência, coisa e tal, aí fica difícil. Mas é coisa que Deus exige. Então, se Deus exige, como Ele é o dono de tudo, Ele que coloca as regras, se é Ele que exige, então Ele que exige. E essa norma é isso que temos que seguir. Tudo que não provém de fé é pecado. A gente, às vezes, não para pensar, mas você não faz nada e eu não faço nada sem fé. Já pensou nisso? Vocês estão sentados aí por fé. Você está confiando na cadeira que não vai ruir e te jogar no chão. Já houve com cadeira que não merecesse a confiança, você sabe. E nós andamos, qualquer um de nós, a gente anda, ai, esqueci disso aí, confiando nas pernas. Mas já houve momento que a perna me decepcionou, será que não? Se você comeu ou bebeu alguma coisa hoje, você fez pela fé, com toda certeza. Sabe-se lá, já houve quem tomasse cafezinho temperado. Você não faz nada sem fé, gente. Não tem. A gente veio assim, de carro. Ora, e principalmente se é uma estrada simples. Cada vez que um carro vem do outro, aí, rapaz, você está assim da morte. Porque se ele desviar em cima, pá, acabou. Normalmente, se você está correndo a 80, você está confiando que o outro condutor não está com pressa de morrer e que ele não vai jogar o carro em cima de você. Mas já houve quem quisesse realmente suicidar-se, mas não queria morrer sozinho e levou outros juntos. Quer dizer, provoca propositadamente uma colisão. Já aconteceu isso, e não uma vez nem duas. Quer dizer, você não faz nada sem fé. Você não faz nada sem fé. Se nós, então, confiamos em outros seres humanos, qual é o problema de confiar no soberano Criador dos céus e da terra? Só porque a gente não enxerga Ele, a gente não vê, mas Ele é muito mais confiável.
Ele é muito mais merecedor. E fé. Sim, a gente tem que confiar o nosso destino eterno na palavra de Deus. A nossa vida eterna, mas nós confiamos a nossa vida física nos homens, não? Você está passando mal, você corre no hospital, emergência, coisa e tal. Você confia cegamente lá no médico se ele fizer bobagem. Eu há pouco fiz cirurgia aqui no olho esquerdo, assim, catarata. Eles abrem o olho, tiram a lente e colocam outra. Eles meramente me apagaram. Poderiam ter me matado e eu nem aí que. Quando acordei, nem estava mais na sala, eu estava fora no corredor, sentado numa cadeira, quando acordei. Quer dizer, eu me coloquei cegamente na mão, primeiro do anestesista. Aliás, ele se apresentou, disse, eu sou do doutor fulano de tal, eu sou o seu anestesista. Muito prazer, seu doutor. Acontece que o próprio cirurgião é um irmão em Cristo que eu conheço. E, aliás, ele sempre ora a viva voz com o paciente antes de prosseguir, que ele fez comigo também. Mas quem me apagou foi o anestesista. Eu nem fiquei assim. Eu confiei cegamente. Se nós confiamos cegamente nos homens... Confiou cegamente até no motorista, né? Hã? Eu não confio cegamente nos outros motoristas, não. Eu dirijo de forma defensiva. Muito obrigado. Mas, em uma questão de cirurgia, você não tem opção, João. Ou se você vai fazer, é isso aí, lamento. Como a dor seria insuportável, a gente aceita de bom grado a anestesia. Agora, irmãos, aqui na minha tradução, aqui você tem os versos 24 e 5 e 6, o que não está provavelmente na nova versão internacional, blá, blá, blá. Aliás, nenhuma outra versão que eu conheço. Por que não? Porque, segundo 5,2% dos manuscritos gregos, eles colocam esses versos com a mesmíssima redação, sem mudar uma vírgula, a mesmíssima redação, mas colocam esses 3 versos no final do livro, em vez daqui, seguindo 5%. Mas eu entendo que 95% dos manuscritos é uma maioria respeitável, inclusive a melhor linha de transmissão, razão pela qual eu coloco aqui. Mas torno a dizer, a redação é exatamente, letra por letra, a mesma que está na sua Bíblia, se na sua Bíblia está lá no final, mas é a mesma redação. E acho que também versos 24, 5, 6, ou se não, é diferença de um número. Então, só com esse esclarecimento, vamos ver aqui os versos 24 a 6, que com isso termina o capítulo 14, a minha tradução, que segue, como já expliquei, 95% dos manuscritos. Aqui. Lendo então a palavra de Deus, ora, ao que tem poder para vos estabelecer, segundo o meu evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que ficou encoberto durante longas eras, mas agora foi revelado e dado a conhecer através das escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, visando a obediência de fé entre todas as nações étnicas, ao único Deus sábio, por meio de Jesus Cristo, a Ele a glória para todo o sempre. Amém. Agora, quer aqui ou quer no final, nós temos aqui
um assunto bastante importante. Quando, no verso 25, fala das escrituras proféticas, isso é fatalmente escrituras do Novo Testamento. Como assim? Porque ele diz que essa revelação, esse mistério que é exatamente a igreja, estava encoberto lá atrás, durante longas eras, exatamente todo o tempo do Velho Testamento. Nada, quer dizer, a igreja não está no Antigo Testamento, não está. Então foi uma coisa não revelada, um mistério nesse sentido, não porque seja tão misterioso, porque simplesmente não havia sido revelado ainda. Verso 25, agora foi revelado, dado a conhecer, através das escrituras proféticas, fatalmente, portanto, do Novo Testamento. Mas atenção, segundo a ordem do Deus eterno. Então, Paulo está declarando uma inspiração divina, exatamente. Quer dizer, essas escrituras proféticas vieram a existir segundo a ordem do Deus eterno. Pronto. Então, nós temos um segundo cânon, pois o Novo Testamento, para nós, fica em pé de igualdade enquanto palavra de Deus com o Antigo Testamento, porque todos os dois são palavra de Deus, literalmente. Entendemos exatamente dessa forma. Agora, Paulo faz um acréscimo aqui, ele faz uma colocação bastante interessante, eu entendo, visando, diz aqui a palavra, visando a obediência de fé entre todas as nações étnicas. Você se lembra que lá atrás, quando Jeová está conversando com Abraão, ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da semente dele, do descendente dele. Exatamente. Então aqui o intuito de Deus de alcançar o mundo inteiro está lá atrás, está lá com Abraão. Durante o Antigo Testamento, Deus trabalhou com o povo, principalmente o povo de Israel, mas sempre foi a intenção de Deus de alcançar o mundo inteiro. Então, é isso que se vê agora de forma mais cabal com a igreja, que a igreja é composta de pessoas de todas as etnias, mas que o Novo Testamento e o conteúdo do Novo Testamento, inclusive exatamente a encarnação de Jeová Filho e a vida dele e tudo que aquilo valeu, e a morte e a ressurreição, então, tudo isso está visando a obediência de fé entre todas as nações étnicas. Então, a ideia de Deus é que a verdade, a revelação, a palavra vá. Eu, em outro momento, fazia parte de uma missão cujo ofício é exatamente traduzir a palavra de Deus para o maior número de línguas possíveis. Já tem, não sei, mais de 2.000 línguas do mundo com alguma coisa da palavra de Deus já traduzida. Exatamente o que Deus quer. Tanto é que em Mateus 28, Jesus disse para fazer discípulos em todas as nações. E essa palavra nação é exatamente a mesma nação étnica, quer dizer, uma nação definida por língua e cultura. Não é um país político, é um povo que se distingue por língua e cultura. Agora, no verso 26, então, vem propriamente a doxologia. Ao único Deus sábio, por meio de Jesus Cristo, a Ele a glória para todo o sempre. Amém. Amém, exatamente. Ele merece toda a glória. Agora, você vê que aqui diz que só tem um Deus sábio, realmente. É o único Deus sábio.
Não falta deuses por aí, mas só tem um verdadeiro que é também, sabe, olha, pense só, quanta inteligência não foi necessária para criar este mundo, para criar o universo. Está doido, gente. É uma inteligência infinita, simplesmente nós aqui não temos como apreciar realmente. Vamos começar então o capítulo 15, que com isso, quem sabe, na próxima vez a gente termina, quem sabe. Sabe quando nós começamos essa série? Foi em janeiro. Então já se foram uns 8 meses, assim. Vamos lá, lendo então versos 1 a 6. Eu entendo que aqui temos um tipo de um sumário. Está dando prosseguimento mesmo ao assunto que vinha tratando. Ora, nós, os fortes, devemos suportar as limitações dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao próximo visando o que é bom para edificação. Porque mesmo o Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Fecha aspas. Ora, todas as coisas que foram escritas anteriormente foram assim escritas para a nossa instrução, para que através da perseverança e do encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Que o Deus dessa perseverança e desse encorajamento vos conceda o mesmo pensamento entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui nos primeiros 3 versos, está exatamente repetindo o que já se falou. Não? Nós que somos fortes, ou achamos que sim, havemos de suportar as limitações dos mais fracos, não agradar a nós mesmos, que cada um agrade ao próximo, visando o que é bom, quer dizer, bom para todos, edificação para todos, mormente aquele que precisa crescer, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Realmente ele não se agradou a si mesmo não. Ele, em Hebreus, diz que ele aceitou o corpo preparado. A gente aqui não tem como entender que tipo de humilhação, de limitação foi o soberano Criador, um ser infinito, se limitar ao corpo de um bebê humano totalmente indefeso, totalmente dependente, está doido? E ele então viver a vida toda neste mundo desgraçado foi simplesmente um desgosto contínuo. Simplesmente. Aí Jesus pôde saber com tranquilidade, ele não estava se agradando a si mesmo, não, nenhuma vez durante os 30 e tantos anos aqui, né? Ele estava aqui obedecendo ao Pai, ele estava aqui fazendo a vontade do Pai, só era isso. Agora, que ele estivesse gostando, nem tanto. Não, era para gostar mesmo. E nem sempre o que Deus pede da gente é tão agradável assim também não. Nem sempre o que Deus pede da gente é aquilo que a gente gostaria de fazer. Às vezes sim, nem sempre. Agora, por que está aqui esse verso 4, hein? As coisas, quer dizer, todas as coisas que foram escritas anteriormente, quer dizer, no Antigo Testamento para nós, para eles, no caso, para ele era o Antigo Testamento, foram assim escritas para a nossa instrução. Como assim?
O Antigo Testamento é praticamente o relato de experiências de seres humanos. Seres humanos, quer dizer, a vida de Adão e Eva, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de José, aí a vida de Moisés, aí a vida, Josué, tal, os juízes, os reis. Pelo relato, pelo registro da maneira que Deus tratou com cada qual, no seu contexto, no seu momento, nós havemos de extrair instrução. Ver como é que Deus age, como é que Deus atua, como é que Deus encara as coisas. Nós podemos ver isso. Se Deus bate em alguém é porque não gostou. Se Ele ajuda é porque gostou. Dependendo também da atitude da pessoa. E você, atentando para o que o texto antigo diz, no caso das pessoas que queriam servir a Deus, das pessoas que queriam agradar a Deus, Deus sempre chegou ao encontro. Às vezes o caminho não era lá. Esse agora é o caso gritante, o caso de Jó, coitado. Quer dizer, o próprio Deus bateu forte, ele permitiu que Satanás batesse. Mas no fim, o próprio Jó disse, antes eu só te conhecia pelo ouvir, agora meus olhos te veem. Quer dizer, Jó subiu, ele cresceu, alcançou o patamar espiritual maior. E, quanto ao lado financeiro, Deus não deixou por menos, quer dizer, ficou com o dobro. Ficou com o dobro do que tinha, que já era mais do que qualquer um outro. E os filhos? Morreram 10 e Deus deu mais 10. Mas os primeiros 10 não foram apagados. Então ele acabou com 20. Acabou com 20 filhos também. Se bem que podemos então aprender exatamente a razão, porque fala que podemos ter esperança. Se no momento Deus está colocando a gente numa situação que a gente não está gostando tanto assim, a gente quer dizer, são momentos difíceis, são momentos desagradáveis. Mas quem conhece Deus, quem confia, sabe que isso é passageiro. Que o propósito de Deus para a minha vida é um propósito bom. E eu vou entender isso no final da história, eu vou concordar, não foi bom mesmo. Aquilo que a gente já viu passando aqui, aí perdi a linha. Tá, então, se foi. Vamos então aos versos 5 aqui de volta. Está pedindo que o próprio Deus conceda o mesmo pensamento entre os crentes, entre os irmãos. Isso aí eu acho difícil. Eu digo, cá comigo pelo menos, unicamente quando um grupo de pessoas ficam constantemente expostas às mesmas escrituras, é que o mesmo pensamento vai acontecer. Porque você sabe, como eu também sei, que normalmente é difícil as pessoas pensarem da mesma forma. E se tem pessoas seguindo linhas teológicas diferentes, pacotes diferentes e fazendo leituras de... Aí não, lamento. Não há acordo mesmo. O mesmo pensamento só se todo mundo estiver prestando atenção aos mesmos textos, às mesmas escrituras. Assim me parece, pelo menos, olhando para aquilo que existe. O que, no entanto,
o resultado final desejado está no verso 6. Que com um só coração e uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar de acordo quanto a glorificar a Deus, louvar a Deus, reconhecer a Deus, agradecer a Deus. Isso aí pelo menos podemos concordar, mesmo que discordemos de alguns outros detalhes. E em outro texto diz com todas as letras que exatamente a razão pela qual Deus inclusive criou o mundo foi visando a sua própria glória. Então é a glória de Deus que é a pedra de toque, como alguém diria. Tudo aqui está querendo contribuir para a glória de Deus. Quer dizer, mesmo todo o plano da redenção, tal e tudo, não, mas o foco até onde deve convergir exatamente na glória de Deus. É essa a questão. Eu procuro mesmo na minha própria vida e naquilo que eu faço, estou sempre pensando nisso. Na glória de Deus, no reino de Deus. Logo mais, não sei, hoje já estamos chegando no fim, mas na próxima vez, quando fala aqui a partir do verso 14, a missão de Pedro, deixa eu ver se ele fala, sim, no verso 16, eu vou ler aqui, está fora da hora, porque eu quero pescar a ideia. Para ser eu ministro de Jesus Cristo para as nações étnicas, servindo o Evangelho de Deus na condição de sacerdote, atenção, na condição de sacerdote, para que as nações se tornem uma oferta aceitável. Essa ideia eu acho interessante. Paulo é um sacerdote e as nações são a sua oferta. Eu faço a mesma coisa. Ontem eu terminei a tradução aqui de Romanos. Aí eu pego aqui, eu levanto e ó, soberano, está aqui para a tua glória e para teu reino. Eu sempre entrego o meu trabalho assim, visando exatamente o reino dele e, portanto, a glória dele. Acho que vamos deixar o verso 7 para a próxima vez, só que eu quero corrigir alguma coisa que eu já mandei para vocês e estava errado. No verso 7, se alguém está aí com a minha tradução, eu vou ler aqui: portanto, aceitem-se uns aos outros, assim como o Cristo também nos aceitou, diz o texto verdadeiro. Mas eu coloquei vos, como está também na sua Bíblia. Por quê? De fato, aqui os manuscritos gregos estão quase divididos. 40% dos manuscritos dizem vos, como está na sua Bíblia. 60% dizem nós, ou nos. Só que esse 60% inclui a melhor linha de transmissão, como eu entendo, que é isso que eu sigo no meu texto. E como eu estava vendo a tradução do outro, eu coloquei equivocadamente aqui vos, mas é para ser nos. A favor de corrigir, na minha tradução pelo menos, no verso 7, também nos aceitou. Que mesmo a versão que eu te mandei está errado ainda, só corrigir depois. Então, por hoje.